Olá mais uma vez, vamos dar continuidade ao nosso curso específico de Educação Física, agora entrando no segundo tópico do edital, Educação Física enquanto linguagem. Esse é um tema bastante interessante, curto, simples, controverso e complicado. Por que isso tudo? Vamos começar, para eu não misturar, não botar a carroça na frente dos bois, vamos parte por parte. Então, para iniciar, presta atenção. Golaço! Grita o narrador. Tumulto generalizado no campo e nas arquibancadas. Passada a extensão do grito e a força do fato, que faz uma torcida levantar-se, aplaudir e rugir, faz a outra se sentar, recolher-se, calar-se e murchar. Ao encontro da bola no fundo da rede caminha o goleiro, ou o zagueiro, carregando consigo toda a falência corporal, cabeça baixada, tronco curvado, passos curtos e lentos, braços abandonados e caídos ao lado do corpo, como se o mundo tivesse desabado sobre ele. A imagem da derrocada. Ao encontro da galera, do treinador e do centro da rainha das mídias, as câmeras de televisão, corre o artilheiro, levantando a cabeça, expandindo o peito, arrancando a camisa, dançando, virando cambalhotas, saltitando, embalando o filho simbólico, esmurrando o ar, chamando os aplausos do público, fintando até os companheiros para mandar logo por meio da mídia a sua mensagem. Sobre o episódio do gol e de todos os acontecimentos no campo, é importante ressaltar que muitas coisas foram ditas e compreendidas sem que as palavras se fizessem necessárias. O que observamos foi a presença da linguagem do corpo na escola associada à educação física e à educação artística. Esse textozinho simples e bem comum no nosso cotidiano mostra que o nosso corpo é capaz de utilizar uma linguagem, ou seja, o nosso corpo transmite uma mensagem sem precisar usar uma palavra. No exemplo que ele deu no texto, o zagueiro vai buscar a bola com a cabeça baixada, caminhando devagar, com os ombros caídos. Essa postura do corpo dele demonstra o sentimento que ele está tendo, já demonstra a tristeza que ele está sentindo, a angústia, sem precisar ele usar uma palavra para dizer isso. Do mesmo modo que o atacante, pulando, gritando, sorrindo, ele demonstra como ele está feliz sem precisar usar uma palavra para dizer eu estou feliz. Então isso é a linguagem do corpo. O que ele nos mostra com esse texto, e que você já deve saber, é que o nosso corpo fala sem usar palavras. O nosso corpo transmite uma mensagem, ou seja, ele tem uma linguagem própria. E na escola, essa linguagem do corpo ela é tratada em duas disciplinas, na educação física e na educação artística, ou seja, na disciplina de artes, Bola para frente. A reforma curricular empreendida no ensino médio brasileiro quando da aprovação da LDB em 1996 e dos DCNs em 1999 estabeleceu a divisão do conhecimento escolar em três grandes áreas, ou seja, as disciplinas escolares, como você sabe, existem várias disciplinas, 12, 13, 14 disciplinas, depende de cada escola. As disciplinas foram divididas em três áreas, que são essas três áreas aí. Primeira área, linguagens e códigos e suas tecnologias. Segunda área, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. E terceira área, ciências humanas e suas tecnologias. O critério utilizado para agrupar as disciplinas nessas três categorias foi a semelhança entre o seu objeto de estudo. Então, as disciplinas que eles consideraram mais semelhantes, que têm um objeto de estudo parecido, foram agrupadas em determinadas áreas, que geralmente acontece o planejamento unificado de todas as disciplinas dessa área, justamente com o objetivo de estimular a interdisciplinaridade. Ou seja, por exemplo, quando você começa a trabalhar na escola, você de educação física está inserido na área de linguagens e códigos. Nessa área tem educação física,
língua portuguesa, língua estrangeira, que dependendo da escola pode conter espanhol e inglês, e educação artística, ou seja, artes. Então essas disciplinas, 4 ou 5 disciplinas, elas têm o seu planejamento junto. Então, os professores dessas 5 disciplinas planejam no mesmo dia, no mesmo horário, todos juntos, justamente com o objetivo de que se faça um planejamento interdisciplinar, que haja um diálogo entre essas disciplinas que são consideradas semelhantes. Então, na área de linguagens e códigos, como eu já falei, é língua portuguesa, língua estrangeira, educação artística e educação física. Na área de ciências da natureza e matemática, vai estar matemática, física, biologia e química. E na área de ciências humanas está compreendido história, geografia, filosofia e sociologia. Então, como eu já falei para você, nesta nova perspectiva, a educação física no ensino médio foi alocada na área de linguagens e códigos e suas tecnologias, juntamente com as disciplinas de língua portuguesa, língua estrangeira, informática e arte. Todas essas disciplinas, segundo o PCN, foram agrupadas porque todas elas estudam uma linguagem. A língua portuguesa estuda a linguagem portuguesa, a língua estrangeira, uma língua estrangeira, a educação artística, a linguagem artística, a informática, a linguagem da computação. Então, foram agrupadas numa única área. Porém, a questão que se coloca é a seguinte: quais argumentos existiam para que a educação física tenha sido classificada na área de linguagens? Aí que já começa o nosso drama. Beleza, a educação física é uma linguagem corporal. Quando você pergunta a qualquer professor de educação física por que a educação física está na área de linguagens e códigos, ele já tem na ponta da língua a resposta. Porque é uma linguagem, é a linguagem corporal. Mas nem pensa muito bem a respeito. Certo, a educação física é uma linguagem, mas a educação física se resume a isso? A educação física na escola tem o objetivo apenas de ensinar a linguagem corporal, a expressão corporal? Segundo Darido e outros autores, o texto dos PCNs, publicado no ano de 1999, faz algumas menções à educação física enquanto linguagem, propondo a interatividade, o diálogo, a construção de significados na, pela e com a linguagem. No entanto, o próprio PCN aponta que o verdadeiro papel da disciplina está relacionado à saúde e não expõe claramente a relação da disciplina com saúde e linguagem. Ou seja, fica complicado de você dizer em qual área a educação física deveria se encaixar. Na minha opinião, educação física não deveria estar na área de linguagens e códigos. Na minha opinião, educação física deveria estar na área de ciências da natureza. Porém, como eu já falei, a própria Soraya Cristina Darido mencionou que a educação física foi colocada na área de linguagens e código, porém, ela desconhece um debate profundo feito na época para decidir em qual área a educação física deveria se encaixar. Ela não diz claramente nos textos dela, mas nas entrelinhas dá para perceber que o que ela quis dizer foi isso, que quando foram fazer os PCNs, eles nem pensaram direito onde era que a educação física ia se encaixar. E eles disseram, taca nessa área aí mesmo e pronto, acabou, não tem muito o que discutir. Ela quis dizer isso. E ela não diz claramente, mas pelas entrelinhas, eu percebo que ela acharia a educação física melhor encaixada na área das ciências humanas. Aí é aquela coisa, a educação física é uma disciplina extremamente eclética, que já houve várias abordagens, cada abordagem com um objeto diferente, cada uma com um objetivo diferente, e aí dependendo da abordagem que você utiliza, ela se encaixa numa ou em outra área. A meu ver, ela pode se encaixar nas três, porém a educação física, como ela é trabalhada hoje no ensino médio, para mim, ela se encaixaria melhor na ciência da natureza. Por quê? Veja bem, qual o argumento para que a educação física se encaixe na área de linguagens e códigos? É que a educação física é uma linguagem corporal. Porém, pense numa aula de educação física atualmente. O foco principal de uma aula de educação física atual
é ensinar o aluno como se expressar através do corpo? Não. Na verdade, isso aí está mais parecido com artes. Eu vejo que a educação artística está mais ligada à expressividade corporal, a usar os movimentos corporais para se expressar. A educação física pode ser trabalhada assim também, mas ela não é trabalhada assim hoje. A educação física hoje ela não é trabalhada assim. E aí, veja outra forma de trabalhar a educação física, as visões críticas, de crítica social, de sistema de poder, a visão crítico-superadora, a visão crítico-emancipatória, de leitura da sociedade. O que parece para você? Parece mais a área de ciências humanas. Por isso que Darido acha que se encaixaria melhor na área das ciências humanas. E realmente faz sentido, está muito mais parecido com a filosofia, com a sociologia, faz sentido. Porém, quando eu vejo uma aula de educação física hoje como ela é trabalhada, como eu já falei para vocês na aula passada, a abordagem mais utilizada no ensino médio hoje é a abordagem da saúde renovada, que tem como objetivo fazer com que o aluno saiba ter um estilo de vida saudável. Então ele estuda nutrição, ele estuda sistema cardiovascular, ele estuda sistema respiratório, ele estuda sistema muscular, ele estuda o exercício físico, ou seja, muito parecido com as áreas da biologia, da química e até mesmo da física. Então, a meu ver, a educação física, como ela é trabalhada hoje, ela se encaixaria muito melhor na área das ciências da natureza. Entretanto, para os PCNs foi colocado na área da linguagem, porque a educação física tem sim essa vertente da linguagem, porém, a educação física não tem apenas essa vertente. E como Darido falou, não teve um debate profundo para decidir em qual área a educação física iria entrar. Simplesmente colocaram e acabou. Bola para frente. Afinal, o que é uma linguagem? Não confunda linguagem com língua, com idioma. Mais para frente eu vou falar melhor disso. Veja bem, a comunicação humana pode efetivar-se por meio de palavras, que é a chamada linguagem verbal, ou por meio de outro signo qualquer que não seja a palavra. Isso seria a linguagem não verbal. O que poderia ser esse signo qualquer? Por exemplo, se eu olho para você e faço assim, você entende o que eu quis dizer? Entende, né? E eu não precisei falar nada. Então eu usei um sinal não verbal, eu utilizei uma linguagem não verbal. Ou então você chega num semáforo, o semáforo está com a luz vermelha acesa. Você entende o que ele quer dizer? Sim, você entende o que ele está dizendo, pare. Mesmo sem ter nenhuma palavra, sem ter nenhuma linguagem verbal. Então é outro exemplo de sinal. E aí tem vários exemplos que você pode utilizar. Basta você pensar um pouquinho aí de formas de representação, de transmitir uma mensagem sem palavras, né? Há substratos comuns entre todos esses signos, com destaque para o fato de terem sido criados pelo homem com finalidades específicas. Veja bem, uma coisa que tem em comum em todos os signos ou sinais da linguagem não verbal é que eles foram criados pelo ser humano com uma finalidade específica. Então, todo sinal que é utilizado na linguagem não verbal, ela foi criada pelo ser humano para atender um objetivo, uma finalidade que era necessária naquela época. E aquele sinal pode ter sido repassado de uma geração para outra e assim por diante. Trata-se, pois, de convenções variáveis de acordo com as necessidades e interesses do grupo social, que podem ser agrupadas em conjunto, conhecidos como códigos. Vamos aqui parte por parte. Em primeiro lugar, uma linguagem ela é uma convenção, ou seja, ela é acordada. Imagine se de repente eu crio meu próprio idioma, sem dizer nada a ninguém, eu sozinho invento um idioma e começo a falar no meio da rua, meu idioma. Vai dar certo? Não vai, porque eu crio aquilo sozinho. Ninguém vai entender o que eu estou falando. Então, a linguagem, para ela ser efetiva, ela tem que ser convencionada entre as pessoas.
tem que ser acordada. Ó, vamos, por exemplo, no caso do semáforo, vamos deixar combinado. O vermelho significa pare, o verde significa siga. Então foi combinado. Se de repente o prefeito diz, eu vou botar em cada esquina um semáforo de cor diferente, e o povo que se lasque para descobrir o que quer dizer cada cor, vai funcionar? Não vai. Então a linguagem deve ser convencionada. E ela é variável de acordo com as necessidades e interesses. Como eu falei, uma linguagem é criada pelo ser humano para atender uma necessidade. E esses sinais, eles são agrupados em conjuntos conhecidos como códigos. Por exemplo, Libras, Língua Brasileira de Sinais. Tem vários sinais que significam várias palavras, né? Você faz um sinal aqui que significa casa, você faz um sinal aqui que significa oi, um sinal aqui que significa segunda-feira. Então, cada sinal possui um significado. Cada posição de mão, cada movimento de mão, por exemplo, significa alguma coisa. E quando você junta todos aqueles sinais, você forma um código. Então, as libras, por exemplo, são um código. São um conjunto de sinais que foram agrupados formando um código. Os gestos e os movimentos fazem parte dos recursos de comunicação que o ser humano utiliza para expressar suas emoções e sua personalidade, comunicar atitudes interpessoalmente e transmitir informações. Então veja bem, os gestos e os movimentos, como eu já falei para vocês, elas fazem parte dos recursos que uma pessoa tem para expressar suas emoções. Por exemplo, sorrir é um movimento facial, né? Você está aqui com movimento facial e quando você sorri, a outra pessoa já entende que você está feliz. O exemplo mais claro são os movimentos dos músculos da face, né? Porque cada movimento a pessoa já entende o que você está sentindo. Se você está triste, se você está feliz, pelos movimentos da sua face. Então é um exemplo muito claro. Mas outro exemplo também é o exemplo que eu dei para vocês do dedo, né? Quando você mostra o dedo para uma pessoa, ela já entende qual é o sentimento que você está tendo. A mesma coisa se você fizer um movimento de legal, um movimento de ok, vários movimentos que as pessoas já entendem. Comunicar atitudes interpessoalmente, ou seja, lembra dessa palavra. Cuidado para você não confundir inter com intra. Intra significa dentro, inter significa entre. Ou seja, interpessoal é entre duas pessoas, entre uma pessoa e outra. Se fosse intrapessoal, seria dentro da mesma pessoa. Por exemplo, atitudes intrapessoais seriam atitudes minhas comigo mesmo. Já uma atitude interpessoal é minha com outra pessoa. Então, um gesto pode ser utilizado para comunicar uma atitude de uma pessoa para outra e até mesmo transmitir informações. Uma pessoa vem com um carro a toda velocidade, você olha para ele e faz assim. Ele vai entender o quê? Ele vai entender que você está pedindo para ele parar. Então, você transmitiu uma informação para ele, no caso, pare, simplesmente com um gesto do seu corpo. Isso é linguagem corporal. Esses símbolos vivem mais que os próprios seres humanos, fazendo-se necessário que alguém os analise, por isso os símbolos perdem seu sentido sem a presença humana. Veja bem, é importante você lembrar disso. Um símbolo, um sinal, uma linguagem corporal, ela vive mais do que uma pessoa. Por quê? Quem será que foi a primeira pessoa que olhou para alguém e fez assim? Ninguém sabe, né? Mas essa pessoa morreu e o sinal que ela criou continuou por gerações e gerações e ainda vai continuar por muitas gerações. Então, um sinal vive com certeza mais do que uma pessoa. E por isso é necessário que ele seja analisado, que ele seja estudado, que a linguagem corporal seja um objeto de estudo. Não pode ser simplesmente um conhecimento empírico passado de pessoa a pessoa, que pode acabar se perdendo. Tem que ser objeto de estudo. Por isso, os símbolos perdem seu sentido sem a presença humana. Lógico, o símbolo é uma criação humana. A linguagem ainda é entendida como um conjunto de códigos que podem ser transmitidos e compreendidos através da fala, da escrita, da leitura, da arte e do corpo. Veja bem, o que é uma linguagem?
Uma linguagem é um conjunto de códigos, você já viu o que é código, que pode ser transmitido e compreendido. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma informação e eu consegui transmitir essa informação para você e você compreendeu essa informação, eu utilizei uma linguagem. Não importa como eu fiz para transmitir essa informação para você. Pode ser através da fala, pode ser através da escrita, através da leitura, da arte ou do corpo. Não importa. Não importa como foi. Se eu mandei uma mensagem e você recebeu, a gente utilizou uma linguagem. A linguagem é a manifestação mais complexa da inteligência humana. Por que é a manifestação mais complexa da inteligência humana? Porque ela transcende a mente de uma pessoa. Ela transfere uma informação de uma mente para outra. Ou seja, você tem um pensamento na sua cabeça e você consegue passar aquele pensamento para a cabeça de outra pessoa. A única maneira de você passar um pensamento seu para a cabeça de outra pessoa é através da linguagem, não tem outra maneira. Ainda não tem aqueles capacetes dos filmes que você bota na sua cabeça e na cabeça da outra pessoa e transmite o que você está pensando para outra pessoa. Ainda não tem isso. Então, hoje em dia, ainda a única maneira de se transmitir uma informação de uma pessoa para outra é através da linguagem. Vamos para frente. Mas desde quando isso acontece? Desde quando o ser humano consegue passar uma mensagem ou uma informação para outro ser humano. Desde quando isso acontece? É lógico que não é possível você dizer quando os seres humanos começaram a compreender uns aos outros, né? Ninguém sabe quando isso começou, através de sons, de códigos, mas a linguagem escrita foi registrada muito recentemente. Quando? Mais ou menos por volta de 6.000 anos atrás. Como eu já falei para você lá na primeira aula, a história da humanidade, a história registrada da humanidade é de apenas 6.000 anos. O que aconteceu antes disso não existe registro. Por que não existe registro? Justamente porque não existia escrita. Então não tinha como um ser humano deixar registrado para a história o que está acontecendo, porque não tinha escrita. As únicas formas de transmissão de conhecimento eram através de outros tipos de linguagem, não pela escrita. E justamente a invenção da escrita é o que separa a pré-história da história. Porque a história é a história que está registrada, que está escrita, que a gente conhece. A pré-história, que é antes da escrita, não tem como a gente conhecer perfeitamente, justamente porque não tinha essa escrita. Então a informação era passada apenas de pessoa para pessoa, e você sabe como é que acontece, a informação que é passada de uma pessoa para pessoa vai se modificando, e com o tempo vai se perder essa informação, né? Já a linguagem escrita tem um caráter mais fiel, porque a pessoa escreve e o que ela escreveu fica ali do jeito que ela escreveu. Bora para frente. No entanto, ao mesmo tempo em que somem, algumas linguagens surgem. Ou seja, o que o autor estava dizendo aqui é que a linguagem não é um fenômeno parado. É um fenômeno que está sempre se modificando. Enquanto tem línguas que estão sumindo, por exemplo, o latim, que hoje em dia não tem mais nenhum país que fale latim, é considerado uma língua morta. Enquanto tem várias línguas que estão sumindo, tem outras que estão surgindo. Da mesma forma que tem linguagens sumindo e linguagens surgindo. Até mesmo sinais são ressignificados. Por exemplo, esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui antigamente significava ok. Se olhar para o outro, ó, ok. Hoje em dia esse sinal tem um sentido mais feio. O mesmo sinal ganhou um novo significado. Então a linguagem está sempre se modificando. Tanto a linguagem falada, como a linguagem escrita, como a linguagem corporal. Está sempre se modificando. Então, justamente o que está dizendo aqui, ó, não só a linguagem falada, mas também a linguagem corporal. O exemplo que eu acabei de dar. A linguagem está sempre se modificando. Não é um processo estático, parado, de jeito nenhum. A relação entre linguagem, corpo e cultura. A cultura constitui o processo pelo qual os homens dão significado às suas ações através de uma manipulação simbólica que é atributo fundamental de toda prática humana.
Ou seja, basicamente o que ele está dizendo é que a cultura é um processo onde o ser humano dá significado às suas ações. E isso é um atributo do ser humano, ele dá significado às coisas, como é o caso da linguagem. Na educação física e suas representações corporais, o significado das experiências também variam culturalmente. Tais representações e linguagens dos movimentos, das danças, das ginásticas, das lutas, dos jogos, são manifestações muitas vezes incompreensíveis para pessoas de culturas diferentes, como por exemplo as danças folclóricas de cada país ou os jogos populares diferentes de cada região. Está corroborando com o slide anterior. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a linguagem corporal, as manifestações corporais, às vezes são incompreensíveis. Uma manifestação corporal, uma linguagem corporal de uma cultura é incompreensível para uma pessoa de outra cultura, justamente pelo processo de significação que cada cultura dá para aquela coisa. Por exemplo, eu não sei se é verdade, nem tive tempo de pesquisar, mas já ouvi falar que tem países, e quando você vai comer na casa de uma pessoa, quando você termina de comer, você arrota para dizer que gostou da comida. Então é uma coisa boa arrotar no final da refeição. Não sei se é verdade, mas enfim, se for, é um exemplo claro de uma coisa que numa cultura é totalmente diferente da outra. Enquanto numa cultura lá arrotar é uma coisa legal, uma coisa bacana, você está dizendo que gostou da comida, na outra arrotar é uma coisa feia, uma falta de educação. Isso tudo pela significação que cada cultura deu para o ato de arrotar. Então você está entendendo, né, a lógica da coisa? Darido, ao construir relações entre o universo da educação física escolar e a área de linguagens, destaca a necessidade da ampliação do sentido do termo texto, passando a ser entendido como uma totalidade significativa e articulada que é verbal e não verbal. Ou seja, a Darido falou o seguinte, que hoje o que as pessoas consideram texto é um conjunto de palavras escritas. Porém, segundo ela, pode existir um texto de várias linguagens, não só da linguagem verbal, não só da linguagem escrita. Por exemplo, texto de linguagem corporal seria a união de vários sinais corporais. Por exemplo, uma coreografia. Uma pessoa faz uma apresentação de uma dança, uma coreografia, ali foi uma junção de vários sinais numa única sequência, aquilo então seria um texto de linguagem corporal. No próximo vídeo eu continuo falando aí sobre esse ponto, o corpo como uma linguagem e implicações pedagógicas. Até daqui a pouco.